Olá galera, tudo bom com vocês? Obrigado por acompanhar o canal. Aqui é o professor Diego. A aula de hoje é a número 13 e o tema da aula é a estrutura atômica, os primeiros modelos atômicos. Então a gente vai estudar hoje dois modelos atômicos, o modelo de Dalton e o modelo de Thomson, como que ele é organizado e que esses cientistas pensavam na época. Então vamos lá. A gente sabe que o átomo já é um contexto antigo, onde desde os primórdios, os filósofos eles já acreditavam numa partícula super pequena que compõe a matéria. Inclusive, esses filósofos já estudavam a composição da matéria nesse sentido. Então realizaram algumas divisões e verificaram que a menor partícula seria o átomo. Então toda a matéria é composta por átomos. Desde a Grécia Antiga já existe esse tipo de conceito. Os filósofos que estudaram bastante o átomo foi Demócrito e Leucipo. Então vamos lá. Com o passar do tempo, o átomo ele foi tomando forma e foi tomando algum tipo de características. O primeiro modelo, cerca de 2000 anos após Demócrito e Leucipo pensar no átomo, o modelo de Dalton foi elaborado. Dalton elaborou seu modelo no ano de 1803 e ele foi batizado como Teoria Atômica Clássica da Matéria. E até hoje é estudado e é aceito no mundo científico. É a base das teorias atômicas. Dalton analisou o seguinte, que quando você tem um grãozinho de qualquer tipo de matéria, nesse caso aí está sendo citado o alumínio, mas poderia ser qualquer outro tipo de material, até esse mesmo grãozinho, que é super pequeno, ele é formado por milhares e milhares de átomos. Então aí você tem a representação de vários átomos de alumínio, que formam aquele minúsculo grãozinho. E assim vai. Como que Dalton pensou? Dalton analisou o seguinte, o seu modelo, ele deu algumas características e ele ficou conhecido como bola de bilhar. Por que ele ficou conhecido como bola de bilhar? A partir do momento que você ver as características, você vai perceber. Então, Dalton pensou o átomo da seguinte maneira. Uma partícula extremamente pequena, maciça. Então, quando se fala maciça, lembra a estrutura de uma bola de bilhar. Indivisível e neutra, ou seja, as cargas eram compensadas. Então o modelo de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar por essa palavrinha aí, maciça. Significa que não apresentava muito espaço vazio ou até mesmo zero espaço vazio. Continuando. A partir do momento que o tempo foi passando, os cientistas começaram a analisar o seguinte, que o átomo ele apresentava algumas cargas, e essas cargas elas são cargas positivas e negativas. Então eles realizaram algumas experiências. Uma experiência que ficou bem conhecida foi a de Tales de Mileto, onde ele atritou o âmbar com a pena de uma ave e assim ele verificou que havia atração entre esses corpos. A partir daí, Benjamin Franklin batizou as cargas de positiva e negativa, ou seja, a carga que provém de um componente resinoso e a carga que provém de um componente vítreo. Logo mais adiante, essa experiência foi realizada com o vidro e com a ebonite. Então, por isso que hoje as cargas que provêm aí do reino mineral, elas são conhecidas como positivas e negativas. Mas a gente sabe que, na verdade, as cargas estão presentes em qualquer tipo de componente. O termo positivo e negativo é para discernir uma da outra no nosso dia a dia. Exemplo, polo positivo e polo positivo de polo positivo e polo negativo de uma bateria. Então essas cargas já perturbaram um pouco a estrutura do átomo e assim continua. Logo, a descoberta das cargas também citaram que alguns componentes conduziam corrente elétrica e outros não. Também houve a descoberta dos raios catódicos e logo adiante a radioatividade. Então os raios catódicos eles foram descobertos a partir do tubo, né?
Então eles tinham um material que era chamado de ampola de vidro, e essa ampola de vidro com gases rarefeitos foi imerso em algum tipo de carga, e assim essas cargas elas foram citadas como elétrons. E esse tubo ele tinha uma parte positiva e uma parte negativa, onde verificou-se que esses raios catódicos eles desviavam para a parte positiva. Assim, eles citaram que é os elétrons, porque o elétron tem carga negativa. Outro tipo de contexto é a radioatividade, que também foi contextualizado na época e fez com que houvesse aí também algum tipo de liberações de partículas. E as primeiras partículas nesse caso aí são as partículas alfa, que nada mais nada menos do que são prótons, que a partícula alfa ela tem carga positiva. E assim vai, continuando. Com base nos raios catódicos, na radioatividade e na passagem ou não de corrente elétrica, de acordo com o componente químico, o cientista Thomson elaborou um novo modelo. Então, em 1904, praticamente 100 anos depois, ele propôs um novo modelo de átomo. Thomson pensou o átomo da seguinte maneira: o átomo seria uma pasta positiva recheada pelos elétrons de carga negativa, assim explicando a neutralidade do átomo. E o átomo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas, ou seja, as passas seriam os elétrons e esse pudim, essa parte coloidal, que nada mais nada menos do que essa pasta positiva que Thomson citou. Então esses dois modelos até hoje são estudados, caem muito em vestibular essas características. Espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e agradeço por ter assistido essa aula. Até mais.